Você quer saber como o JavaScript funciona? Meu nome é Clarice e hoje eu vou te ensinar como usar essa linguagem. Vamos falar sobre variáveis, loops, listas, funções e até objetos. Tudo para você fazer seu jogo perfeito para o Game Jam. Como toda linguagem, tudo começa com as variáveis, que é onde a gente guarda as nossas informações. Em JavaScript, a gente tem os tipos clássicos, textos, que são os strings, números, que podem ser inteiros ou decimais, e valores lógicos, que são os booleanos, true e false. Mas o segredo de JavaScript está como a gente declara essas variáveis. A gente usa o let para valores que mudam e o const para valores constantes, ou seja, que não mudam. Por exemplo, imagina que a gente está fazendo um jogo que o personagem principal deve acumular pontos para vencer. A gente sabe que essa quantidade de pontos é variável, então a gente usa o let para declarar essa variável. Já a quantidade de vidas inicial do personagem vai ser sempre um número constante, então a gente usa o const para declarar essa variável. Ah, e não se esqueça, quando a gente faz uma linha de código em JavaScript, a gente sempre deve terminar essa linha com um ponto e vírgula. Outra coisa importante é o console.log, que é onde a gente imprime as coisas dentro do nosso terminal. Como estamos vendo hoje a base de JavaScript, iremos usar o console.log para ver as nossas saídas. Também podemos realizar contas e tomar decisões. A parte aritmética é parecida com as outras linguagens. Usamos os sinais de mais, menos, asterisco, barra e porcentagem para fazer respectivamente a soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. Já para os condicionais, a gente usa o if, se, entre parênteses a condição que a gente vai usar e entre chaves o código. Já o elif de outras linguagens é em JavaScript o nosso else if. Nele é a mesma estrutura do if. A gente coloca else if, a condição que a gente quer entre parênteses e entre chaves o bloco de código. A diferença é que o else if só vai acontecer se a condição acima, ou seja, o if, não for realizada. E o else? Bem, ele é o nosso famoso se não. Ele só vai acontecer se nenhuma das outras condições for verdadeira. E se quisermos repetir uma coisa várias vezes? Usamos os loops. O while acontece quando uma condição for verdadeira e o for com uma quantidade de iterações pré-definida. A estrutura do while é parecida com a do if, então a gente coloca while, ou nosso enquanto, a condição entre parênteses e entre chaves o bloco de código. Já o for é um pouco diferente. A gente coloca for, entre parênteses, o início, ponto e vírgula, a condição, ponto e vírgula, o passo. Essas estruturas são perfeitas para a gente fazer o número de rodadas, tiros ou movimentações contínuas. Agora, para organizar melhor nosso código, a gente vai usar funções. Eles são blocos de código que executam uma ação específica que podem se repetir durante o código. Assim, ao invés de ter que escrever o mesmo código várias vezes, você escreve só um bloco de código e chama ele quando você precisar. E quando precisamos guardar vários valores de uma só vez, nós usamos os arrays, também chamados de listas. Os arrays são essenciais para você guardar uma lista com os inimigos ativos, a pontuação recorde ou até mesmo as fases do seu jogo. Pense nelas como caixinhas enumeradas, onde o primeiro item está no índice 0. Nele, você pode acessar, adicionar e remover itens. E para deixar tudo mais organizado, vem a orientação a objetos. Nela, criamos modelos de coisas dentro do nosso jogo, criando atributos e comportamentos. Com classes, podemos definir um conjunto de atributos e métodos que o nosso objeto vai ter, e pode ser utilizado várias vezes durante o código. A sintaxe consiste em class, espaço e o nome da classe, que convencionalmente começa com a primeira letra em maiúsculo, e entre chaves nós escrevemos o que será utilizado dentro dessa classe. Em uma classe para criar personagens, por exemplo, podemos definir um construtor que recebe nome e uma quantidade de vidas. Assim, escrevendo no seu código principal igual new personagem, o nome e as vidas passadas no construtor serão as informações que você passará dentro do parênteses. Nesse caso, Luna é o nome e as vidas são 5.
Dentro das classes, a gente pode criar um conjunto de funções que vai ser utilizado por nosso personagem, como o ataque. Eles são chamados de métodos das nossas classes. E o mais legal, com heranças, a gente pode fazer uma classe baseada em outra. Assim, reaproveitamos códigos e damos características únicas para cada tipo de personagem. Isso pode ser muito útil, porque personagens podem ser heróis ou vilões, e cada um deles vai ter um nome e uma vida, mas vão ter também características próprias daquele tipo. Com a herança, então, você pode definir que o inimigo herda as características de personagem usando o Extend e adicionar outras coisas dentro dessa classe herdeira, como dano no seu construtor. Usamos Super para acessar e chamar o construtor da classe base. Isso garante que o inimigo também tenha nome e vida. Em suma, o Extend cria herança e o Super chama funções da classe principal. Isso é muito importante para estruturar jogos com múltiplos tipos de personagem. Agora, você domina a base da sintaxe do JavaScript. No próximo workshop, colocaremos tudo isso em prática com Phaser 3, para tornar seu código em um jogo de verdade. Curte, compartilha e vem pro Game Jam!